o Eterno disse: Veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante, você não vai tirar nada da terra a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Hoje temos um desafio interessante pela frente. Vamos debruçar-nos sobre uma das cenas de crime mais antigas, talvez a mais antiga da literatura humana. É verdade. A história é conhecida por todos. Caim mata Abel. Mas o que nos interessa aqui hoje não é tanto o quem fez, mas sim a investigação que se segue. A parte mais estranha, talvez. Exatamente. A acusação de Deus a Caim, ali em Gênesis capítulo 4, versículos 10 a 12. E para esta análise temos o próprio texto, claro, mas também notas de alguns dos melhores detetives teológicos, como Klaus Westermann e Gerhard von Rad. E ainda algumas pistas de obras como Patriarcas e Profetas e Educação, que nos ajudam a contextualizar. Exato. A nossa missão. Tentar perceber o que esta história nos diz sobre justiça quando a testemunha principal é o próprio chão. É uma premissa fascinante. Ok, vamos analisar isto. A cena começa de uma forma muito tensa. Deus pergunta a Caim onde está o irmão e Caim dá aquela resposta evasiva e famosa. Não sei. Sou porventura guarda do meu irmão. Quase insolente. Precisamente. E é então que Deus baixa o martelo com uma frase que, sinceramente, dá arrepios. Versículo 10. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É uma imagem fortíssima. A minha primeira reação a ler isto é que parece quase uma história de fantasmas. É o espírito de Abel que não descansa. É por aí ou o significado é mais profundo? É uma ótima pergunta. E a tua intuição sobre ser algo que não descansa está absolutamente correta, mas talvez não da forma literal que pensamos. A linguagem é profundamente simbólica. Certo. No pensamento hebraico, o sangue não é apenas um fluido corporal. É a própria essência da vida. Há uma passagem em Levítico que diz isto preto no branco. A vida da carne está no sangue. Ok. Então o sangue representa a vida. Exatamente. Portanto, quando Deus diz que a voz do sangue clama, não está a falar de um som, de um fantasma, está a fazer uma afirmação teológica e moral fortíssima. Que é? Que a vida, quando é violentamente tirada, não se cala. A injustiça cria um eco no universo que exige ser ouvido. Uau! Então não é um fantasma a pedir vingança. Não. É a própria vida a exigir um acerto de contas. Isso, de alguma forma, é ainda mais assustador. É porque transforma o crime, deixa de ser um ato pessoal, entre dois irmãos, e passa a ser algo que perturba a ordem cósmica. Exato. A obra Patriarcas e Profetas capta isso de forma muito direta ao dizer que o sangue de Abel clamava por justiça. Lá está, não era um grito de dor, era uma petição legal apresentada no Tribunal Divino. E a implicação disto é enorme. Significa que mesmo que um crime seja escondido, mesmo que não haja testemunhas humanas, O ato em si tem uma voz. uma voz que ressoa perante o Criador. O solo não absorve o sangue para o esquecer. Pelo contrário, ele torna-se a prova do crime que clama aos céus. E essa ideia do solo, da terra, leva-nos à segunda parte estranha desta história. A terra não é apenas o local do crime. Não de todo. O texto dá-lhe um papel ativo, quase como se fosse uma personagem. Deus diz que a terra abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. É uma imagem violenta. É violentíssima. Abriu a boca para receber o sangue. É como se a própria terra tivesse sido agredida, forçada a participar, a engolir a morte. É uma personificação brutal, mas deliberada. E é um ponto que teólogos como Klaus Westermann exploraram a fundo. Ele argumentava que, neste momento, o pecado deixa de ser só um problema relacional. Torna-se cósmico. Exatamente. Afeta o próprio tecido do mundo. Temos de nos lembrar que, no capítulo anterior, a terra já tinha sido amaldiçoada por causa de Adão e Eva, passando a produzir espinhos e cardos. Certo. Mas aqui é diferente. A terra não é apenas amaldiçoada por Deus. Ela reage ao pecado do homem. Reage de que forma? Bem, reage tornando-se cúmplice e, ao mesmo tempo, juiz. O solo, que devia ser a fonte de vida para Caim, o agricultor,
torna-se a testemunha da acusação. O chão vira-se contra ele. Vira-se contra ele. O chão que foi profanado com o sangue de Abel agora recusa-se a colaborar com o assassino. A maldição que se segue não é um raio que cai do céu. É uma consequência direta. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Lá está. A criação que devia estar em harmonia com a humanidade vira-se contra quem quebrou essa harmonia. Mostra uma interconexão profunda entre a ética humana e a saúde do ambiente. A criação não é indiferente ao mal. De todo? Percebo a beleza poética da ideia, a terra a reagir ao mal, mas não será isso apenas uma metáfora? Ou o texto quer mesmo que se acredite que a agricultura de Caim falhou literalmente por causa de uma maldição? Essa questão do literal ou metafórico é talvez a forma errada de olhar para o texto. Para o pensamento antigo, essa distinção não era tão rígida. Ok. O ponto central é a verdade que a imagem transmite, a de que há uma ligação de causa e efeito entre a violência e a esterilidade. Um ato que destrói a vida leva a um estado onde a vida não floresce. Seja um campo que não dá fruto ou... Ou no plano mais psicológico, uma alma que se torna incapaz de criar, de sentir paz, de colher alegria. A maldição é a condição interior de Caim a manifestar-se no seu mundo exterior. O seu mundo tornou-se tão estéril como o seu coração. Exatamente. Isso leva-nos diretamente à sentença. Temos a vítima a clamar, a terra como testemunha. A acusação é clara. A grande questão é: como é que se faz justiça num mundo tão novo para um crime que, supostamente, nunca tinha acontecido? É a grande questão, sim. E a sentença que Deus dá é surpreendente. Não é morte. É: fugitivo e errante serás na terra. É surpreendente para nós que vivemos numa lógica de olho por olho. Mas se olharmos com atenção, vemos um princípio de justiça de uma coerência impressionante. Algo que o Gerhard von Rad chamou de consequência proporcional. Consequência proporcional. Gosto disso. O castigo corresponde perfeitamente à natureza do crime. É uma espécie de simetria moral. Vamos ver. Caim, o agricultor, alguém cuja identidade estava enraizada na terra, É desenraizado. é desenraizado, ele quebrou o laço de sangue mais fundamental, o da fraternidade, e como consequência é condenado ao isolamento social, a vaguear sem comunidade. O castigo encaixa perfeitamente no crime. Aquele que tirou a paz e o descanso ao irmão perde a sua própria paz e descanso. Precisamente. E talvez a parte mais profunda seja esta. Caim tentou resolver a sua inveja eliminando a presença do irmão. O resultado? Ele fica eternamente preso à ausência dele. Uau! A sua punição é vaguear numa terra que constantemente lhe recorda o que ele fez. Ele não pode fugir do crime, porque o crime tornou-se o seu próprio mundo. O livro Educação resume isto de forma brilhante. Que é? O pecado sempre produz resultados que atingem o próprio transgressor. Não é tanto uma vingança de Deus, mas a consequência natural do ato. É como pôr a mão no fogo e queimar-se. A errância de Caim é a manifestação física da sua inquietação interior. E essa errância, no mundo antigo, era praticamente uma sentença de morte, só que mais lenta e se calhar mais cruel. Sem dúvida. Ser um fugitivo e errante não era como fazer uma viagem de mochila às costas. Significava estar sem proteção, sem terra, sem identidade, sem comunidade. Era ser um ninguém, em todo o lado. Era o terror existencial absoluto. E é por isso que a resposta de Caim é de puro pavor. Ele não diz: o meu castigo é injusto. Não. Ele diz: o meu castigo é maior do que o que posso suportar. Ele percebe logo as implicações. Qualquer que me achar matará. Ele sabe que sem a proteção da família e de Deus é um alvo. Gil Abel. Exatamente. Ok, esta história é antiga, passada num mundo tribal, agrário, mas a psicologia por trás disto, o isolamento, a culpa, a sensação de que estragamos algo para sempre. Isso é terrivelmente moderno. É universal. Como é que podemos transportar estas lições para a nossa realidade? A primeira ponte, e talvez a mais direta, é a ideia da ilusão do segredo. Vivemos numa cultura que nos diz que o que importa é não ser apanhado. Esta história diz o oposto. Diz que não há segredos. Diz que cada ato, especialmente os de injustiça, tem uma voz, deixa uma marca. Pode não ser um registro divino que uma entidade externa ouve, mas é um registro em nós, nas nossas relações, no nosso ambiente. A violência, a mentira,
a traição. Tudo isso envenena o solo da nossa vida. Exatamente. E esse solo pode ser a nossa família, o local de trabalho, a nossa paz de espírito. E a esterilidade de que o texto fala pode ser a perda de confiança, um ambiente que se torna tóxico, a nossa incapacidade de sentir alegria. É isso. É precisamente isso. O efeito dominó. O ato de Caim não afetou só Abel. Destruiu a vida do próprio Caim. Partiu o coração dos pais. Lançou uma sombra sobre a história humana. A violência nunca é um ato contido. Nunca. As suas ondas de choque propagam-se. E isto convida-nos a uma reflexão muito pessoal. A narrativa parece perguntar: quais são as sementes de Caim na minha vida? Onde é que a inveja, o ressentimento, a raiva silenciosa estão a criar raízes? Porque a tragédia de Caim não começou com o assassinato. Começou antes, com um coração amargurado, com uma oferta rejeitada que ele não soube processar. Claro. A história é um convite para lidarmos com essas pequenas sementes antes que elas germinem e se tornem algo monstruoso, antes que a nossa terra se torne estéril. Exato. É um apelo à autoanálise honesta. Que ressentimentos estou eu a lavrar no meu coração? Que irmão, seja um colega, um familiar, estou a ver com olhos de inveja em vez de celebração? A pergunta que a narrativa deixa não é vais matar alguém? Não de todo. A pergunta é: o que estás a cultivar no teu mundo interior? Porque o que cultivamos por dentro eventualmente manifesta-se cá fora, para o bem ou para o mal. Então, olhando para trás na nossa análise, o que fica a ecoar é esta ideia de que as nossas ações têm um peso, uma gravidade, que se inscreve no mundo à nossa volta, não se evaporam. Ficam registadas. Sangue, ou seja, o impacto das nossas vidas e escolhas, clama. A terra, o nosso contexto, as nossas relações, testemunha e reage. E as consequências, a errância ou a fertilidade, não são um castigo externo, mas o resultado natural daquilo que semeamos. É assustador e, ao mesmo tempo, profundamente justo. E para deixar um pensamento final para reflexão, a narrativa, de forma notável, não termina com a morte de Caim. Deus até o protege com um sinal. Ele é condenado a viver com as consequências, não a ser eliminado por elas. O que levanta uma questão importante. Uma questão importante, sim. Que terras nas nossas vidas se tornaram estéreis por causa de ações passadas? Que áreas da nossa existência, relações, projetos, paz interior, perderam a sua capacidade de dar fruto devido a erros ou mágoas? E talvez a pergunta mais crucial e, quem sabe, esperançosa, que a história nos permite fazer: como se pode começar a cultivar de novo, mesmo num solo que testemunhou uma perda?